Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse sábado, 22 de outubro, agora na Espanha, meio-dia e 39 no Brasil, 7h39 da manhã. A gente abriu um candle comprador, engolfado pelo candle vendedor de ontem, depois daquela agulhada que fez a BTC beijar a base do canal de Keltner. Agora, com esse engolfamento, fatalmente a gente vai testar novamente de baixo para cima o transpasse contra a mediana do canal de Keltner. Na projeção, a nebulosidade ficou mais estreita. Olhando a banda de VWAP mensal, a própria VWAP mensal nesse momento se confunde com a mediana do canal de Keltner, que eu mostrei no gráfico diário. Então a VWAP mensal está exatamente em 19.398, 19.400 basicamente. A gente consegue perceber que aquela agulhada de ontem, onde a BTC bateu na mínima 18.650, foi basicamente para prestar continência aqui na lower. Lembrando que a banda de VWAP é para ser trabalhada dentro da banda, então a gente nem esgarçou a lower. Demos um beijinho aqui na lower e agora, com esse engolfamento e esse corpo real que está se desenhando hoje, é fatal que a gente vá testar novamente de baixo para cima a própria VWAP mensal, que se confunde com a mediana do canal de Keltner. No intraday, a BTC tá um reloginho suíço, tá batendo na lower, voltando para VWAP, batendo na upper, voltando para VWAP. Já já eu vou ofertar os sinais na sala de sinais. Com certeza vão fechar rapidamente, como fizeram ontem, porque tá didática e previsível hoje a BTC. Mas antes de entrar na seara fática, eu queria mostrar esse gráfico aqui para vocês, que eu recebi de um assinante aqui do canal, de um seguidor, que mostra aqui na coluna da esquerda, a vertical, a expansão logarítmica exponencial da BTC. Vocês vejam que cada quadrante, a BTC, ela se multiplica por 10, né? De $1 pulou para 10, de 10 para 100, de 100 para 1.000, de 1.000 para 10.000, de 10.000 para 100.000, e aí tá indo. De 100.000 vai para 1 milhão, de 1 milhão para 10 milhões. Cada quadrante, ela avança basicamente 10 vezes. E na linha horizontal, a expansão horizontal temporal, né? A gente basicamente tem a linha do tempo. E vocês vejam que a cada halving da BTC são criados novas BTCs em remuneração à atividade dos mineradores. Só que no próximo período, que vai se iniciar a partir de maio de 2024, quando a taxa de remuneração dos mineradores vai ser cortada pela metade, pela primeira vez a gente vai produzir, num período quatrienal pós-halving, menos de 1 milhão de BTCs. E vocês percebam que essa catapultada da BTC para além de 100 mil dólares, obviamente exige por parte da sociedade uma pavimentação regulamentar. Porque até o halving que aconteceu em maio de 2020, a BTC estava basicamente ali ostentando um market cap próximo de não de uma Big Tech que já vale trilhões, um Facebook, uma Amazon ou uma Apple, mas a BTC estava ali com um market cap até então se aproximando de uma companhia de capital aberto de médio para grande porte. Mas agora que a BTC vai avançar em direção ao rompimento dos market caps das Big Techs, é óbvio que isso exige por parte da sociedade uma pavimentação regulamentar. Então vocês vejam que essa corretiva dentro dessa corrida de touros que ainda não terminou nesse halving, nesse período pós-halving de maio de 2020, está se desdobrando. Isso aqui pode plenamente ser caracterizada como uma grande canaleta virtual de alta. Vocês vejam que a gente está lambendo aqui a base dessa canaleta e a próxima pernada com certeza vai fazer a BTC avançar para além de 100 mil dólares com muita força. Lembrando que o próximo período quatrienal pós-halving, que vai acontecer após maio de 2024, vai gerar pela primeira vez menos de 1 milhão de BTCs em rewards para os mineradores. Ou seja, é muitíssimo provável que a pernada impulsiva de 100 mil em direção a 10 milhões de dólares seja muito mais fácil do que essa pernada de 10 mil em direção a 100 mil, que exige regulamentação, mudança nas estruturas sociais
E agora, de 10, vocês vejam que de 10 mil para 100 mil, que é quando a BTC está ameaçando market caps de big techs e exigindo a pavimentação regulamentar, tá muito complicado, vamos colocar assim, de 10 mil para 100 mil. Mas de 100 mil para 10 milhões não vai ser tão complicado assim. Quem viver verá. E na seara fática, os eleitores dessas eleições de meio de mandato, eleições que vão acontecer nos Estados Unidos daqui a 17 dias, exigem que essa nova legislatura regulamente o mundo cripto. A quantidade de eleitores preocupados com a regulamentação e o marco legal da criptografia só aumenta nos Estados Unidos. E um criptoentusiasta, o Rishi Sunak, pode assumir a liderança do Partido Conservador e eventualmente se transformar no primeiro primeiro-ministro britânico declaradamente entusiasta do mundo cripto. Para quem não sabe, foi o Rishi Sunak que provou ser abertamente entusiasta das criptomoedas quando atuou como secretário do Tesouro Britânico entre fevereiro de 2020 e julho de 2022, querendo transformar o Reino Unido num grande hub de empresas de criptoativos. Ou seja, gente, se a gente tiver um primeiro-ministro britânico entusiasta do mundo cripto, isso vai facilitar aquele nosso gráfico da pavimentação legal para levar a BTC de 100 mil em direção a 10 milhões. Engraçado que essa revolução ela é silenciosa, mas muitos negacionistas dela ainda encontram eco aqui não só nas redes sociais, mas também a gente encontra muito cético na nossa convivência social. E o Bitcoin Group do bilionário Arthur Hayes, aquele da BitMEX, que teve que fazer um acordo com o Ministério Público americano, que foi acusado de lavagem, agora quer comprar um banco alemão, o Bankhaus. Ele muito provavelmente vai ser vendido para o Arthur Hayes do Bitcoin Group, donos da BitMEX. Enfim, agora o mundo cripto está se arvorando sobre o sistema financeiro tradicional e bancário. E a American Express avisa, o CEO da American Express avisa, os consumidores norte-americanos estão gastando como nunca. Esse enxugamento de gelo promovido pelo Federal Reserve, que está aumentando as taxas de juros, mas não está arrefecendo a inflação, segue forte. Segundo o dirigente da American Express, o espectro de consumidores que vão aumentando os seus gastos só aumentam. Obviamente esse aumento é nominal, porque o gasto real está sendo carcomido pela inflação. Então se a gente descontar a inflação, pode ser que o aumento o aumento no consumo esteja estabilizado. Ele está se referindo ao aumento nominal em gastos em dólares nominais. Ou seja, isso prova que o enxugamento de gelo promovido pelo Fed não está surtindo nenhum efeito nessa tentativa de arrefecimento do consumo. E soldados do exército norte-americano estão ficando doentes após usar os óculos de realidade aumentada virtual da Microsoft. Há relatos de náuseas, vertigem e muitos soldados estão dando conta de que um brilho excessivo e uma quantidade brutal de informações estão deixando eles completamente atordoados. A Microsoft ainda não se manifestou sobre o relatório, mas o fato é que o comando das Forças Armadas norte-americanas avisaram que não tem mais como retroceder no uso dessa tecnologia. É preciso adaptar os aparelhos, já que isso potencializa em muito a atuação dos integrantes das fileiras norte-americanas. E enquanto a infraestrutura ucraniana é destruída pelos drones kamikazes russos, os ucranianos se preparam para a chegada do inverno. A cada semana o frio tem aumentado e o fato é que os ucranianos vão ter que se aquecer como no século XIX. A palavra mais procurada no Google da Ucrânia é lenha. Isso também está acontecendo na Alemanha e na Dinamarca. Muitos europeus anglo-saxões estão agora pensando até em queimar lixo para se aquecer. Enfim, é o novo normal, o mundo está pirado, alguns europeus estão retornando de forma a forceps, né, em direção ao século XIX, se aquecendo à base de lenha.
Eu fiquei uma temporada, assim que eu cheguei na Europa, na Itália, no norte da Itália, perto de Milão, e eu tinha duas opções de aquecimento na casa que eu fiquei em Milão. Era ou aquecimento a gás natural ou energia elétrica. Eu ouso afirmar para vocês que sem gás natural as casas não aquecem adequadamente. É impressionante a diferença. Existem sistemas elétricos que são eficientes, mas gastam uma barbaridade de energia. O sistema a gás natural é muito mais eficiente e aquece com uma rapidez brutal. Eu acho bizarra essa situação da Europa de entrar no inverno de 2022 sem a disponibilidade de gás natural. Vamos ver como isso vai se desdobrar. O frio lá em cima é duro, é muito forte, é muitíssimo provável que essa guerra escale para novos patamares em termos de gravidade. A BTC está muito resiliente, vamos ver como ela vai se comportar nessa nova tentativa de romper a mediana do canal de Keltner, que nesse momento se confunde com a própria VWAP mensal. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.